Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dimatec, o seu canal de tecnologia e ferramentas. Estamos aqui hoje para fazer um vídeo dedicado àquelas pessoas que têm ferramentas no padrão LXT, também chamado padrão Makita 18 volts. Por que essas baterias que têm esses padrões encaixam perfeitamente em máquinas Makitas, mas não funcionam? O que tem nesse BMS que consegue dar partida nessas máquinas e não consegue dar partida na Makita? Veja, por exemplo, essa máquina aqui, Makita, aqui está com a bateria original, funciona perfeitamente. Quando você tira a bateria e põe uma bateria de outro fabricante, como por exemplo da Aika, funciona também normalmente. Mas se você tiver uma bateria genérica, que apesar de ter o mesmo encaixe perfeitamente no mesmo padrão LXT Makita, mas não funciona, chega até a acender o LED, mas o motor não dá partida. Vamos fazer uma verdadeira autópsia nessas baterias, nesse BMS, que é a placa de gerenciamento das células que aqui estão presentes nesse pack de baterias, e fazer um experimento onde vamos fazer uma simulação interna e deixar essas baterias possíveis de funcionarem nessas máquinas Makita, para que você que tem essas baterias consiga também utilizar nas máquinas Makita. Agora que está começando o vídeo, você aperte o dedo aí e dê um like no vídeo, porque esse vídeo vai trazer para você entretenimento e vai lhe ajudar para a sua necessidade. Obrigado, vem comigo no vídeo. Bom, meus prezados, aqui estamos na bancada para fazer a conversão de uma bateria genérica para funcionar na máquina Makita. Aqui nós temos uma máquina Makita funcionando normalmente com a sua bateria original. Vamos colocar uma bateria Iron Roof. Não funciona. Uma bateria Aika. Funciona normalmente. Agora vamos abrir ambas as baterias. A Aika eu vou até abrir, mas não seria necessário, na verdade. Mas vamos fazer isso. Tá aqui a Iron Roof. Aqui ela foi. Aqui tem um laudo de teste dela. Quando eu fiz o teste dela, comprei em 10 de janeiro. Fiz o teste em 15 de janeiro. E ela chegou a capacidade de 4.498 mAh, ou seja, 4,5 ampere. Essa Aika não testei ainda no Atoste, mas vou testar logo em breve. Observe bem. Nós vamos fazer a conversão desse case de bateria para funcionar em uma máquina Makita. Mas observe bem. Ela tem 15 células. Esse pack tem 15 células, tá? De 1.500 mAh. 1.5 ampere. Não dá para ver efetivamente o fabricante dessas células para a gente ter algumas informações sobre as suas características. O que temos aqui é 1.500 mAh. Nós temos a informação que ela é 5C, pressupõe que ela suporte uma descarga de 5C, ou seja, 7.5 ampere cada célula dessa. Então temos 3 em paralelo. Se você tem 7,5 vezes 3, passa de 21 ampere de descarga do pack todo, tá? Porque aqui está em paralelo, mas em série prevalece o mesmo. Dá para ver melhor. O que mais? 1.500, 5.5 watt-hora.
ok? 3.7 que é a tensão nominal, e é isso que temos. Bom, sobre o BMS que tem aqui, a placa de controle. É uma placa relativamente simples. Ela não tem tantas proteções como gostaríamos que ela tivesse. Mas você tem aqui, por exemplo, 3 MOSFETs de chaveamento. Ela não tem balanceamento por célula. Ela tem um circuito integrado que faz o monitoramento dessas tensões por bloco de células para criar as proteções de sobrevoltagem, de undervoltagem, ou seja, subvoltagem, sobrecorrente, temperatura. Observei aqui que ela não tem o NTC, que é o termorresistência, que vai variar a resistência conforme a temperatura. Então, o que é que eu recomendo? Se você quer utilizar esse pack de baterias, que foi muito barato da Ironhof, custou por volta de R$ 80. R$ 80 não paga nem as células. Cada célula dessa aqui, se for R$ 6, 15 vezes 6, R$ 90. Então, cada célula desse aqui sai por menos de R$ 6. Bom, o mais barato desse pack aqui, de fato, é a placa eletrônica. Mas se você quiser colocar uma placa eletrônica de qualidade, como tem alguns cases por aí, esse aqui é um deles. Essa plaquinha aqui de BMS, ela tem os mesmos MOSFETs, só que uma a mais, tem 4 MOSFETs. Ela tem uns shunts aqui de balanceamento que vai fazer a descarga por bloco de célula para poder equiparar as tensões das células. O que ela tem mais? Ela tem também o NTC, a termorresistência, que vai monitorar também a temperatura. E as demais proteções que são comuns em ambos os casos, que é a sobrevoltagem, subvoltagem e também de balanceamento, também não deixa de ser uma proteção. Então, agora, eu recomendo você comprar um BMS desse para instalar aqui? Depende. Por que depende? Depende do preço que você pague nisso aqui, porque se você analisar direito, uma plaquinha dessa vai custar por volta de 20 a 30 reais. Se você comprar o case inteiro, dá uns 40 reais. Pegar essas células, colocar naquele case ali, não sei se você consegue fazer toda essa manobra aqui, porque para tirar essa célula desse case aqui, você vai ter que arrancar tudo isso aqui. Porque não só isso aqui, você não pode pegar um outro case desse aqui, pegar e colocar dentro, porque essa base aqui é onde é parafusado essa placa de BMS. Então, eu já tentei fazer umas simulações aqui, dá um trabalhinho, consegue, mas dá um trabalhinho. Vai ter que serrar uns pedaços, por exemplo, aqui tem uns postes aqui, onde fica a placa fixada, você vai ter que cortar um pedaço desses postes, vai ter que cortar alguns deles, colocar em outro lugar, colar, dá um certo trabalhinho. Então, o que é que eu recomendo? Tá com a placa aqui, coloca mais alguma proteção, pelo menos a de temperatura. Colocando a proteção de temperatura, aí você já vai ter um BMS um pouco mais protegido. Você não vai ter de fato balanceamento, tá? O que acontece quando você não tem um balanceamento de células? Se acontecer de alguma das células carregar mais do que as outras, quando ela começar a desgastar mais do que as outras, o que vai acontecer com o seu case como um todo? Você vai ter um pack de baterias que não vai carregar totalmente. Ele vai interromper o carregamento quando um bloco de célula atingir a voltagem, que é considerado corte. Então você nunca vai ter o aproveitamento máximo do pack nessas condições. Nessa aqui não. Caso algum bloco de células apresente uma resistência interna um pouco diferente das outras, ela vai carregar mais rápido ou mais lentamente, mas isso vai fazer com que esse circuito de balanceamento aqui atue drenando, sangrando essas células mais apressadas até que as outras cheguem no mesmo patamar. Ou seja, se acontecer alguma deficiência entre as células, ela compensa para fazer com que o pack como um todo carregue completamente. Então, tem que avaliar, tá? Eu já tentei colocar uma placa dessa em um case desse tipo aqui, dá trabalho, mas dá para fazer.
eu inclusive tá ali, estou até preparando para fazer um tipo desse. Quando eu finalizar, eu trago aqui para mostrar como ficou. Vai ter que cortar em cima para passar esse conector. Tem outras plaquinhas dessas aqui que não tem esse conector. Aí fica um pouco mais fácil. Então tem que procurar um pouquinho. Tem que garimpar no AliExpress, no Mercado Livre, mas no AliExpress tem muitas plaquinhas dessas que tem tamanhos variados. Aí não tem jeito, tem que comprar, fazer os testes, ver como você adapta para ficar nesse case aqui e aí partir para o abraço, tá? Mas é um trabalho um tanto quanto desafiador, ok? Só essa dica. Vamos partir para o nosso cerne da questão. Está aqui esse pack de baterias. Então, o que é que vamos fazer com ele? Vamos tornar ele possível de ser acionado numa máquina Makita. Veja, andou na internet aí circulando vídeos falando de instalar um diodo entre esse terminal e esse terminal. Isso é verdade, tá certo? Tanto que na máquina, nessa case de bateria da Aika, tem exatamente isso. Tem um diodo, mas tem uma sacada. O que acontece? Essa máquina Makita, ela precisa desse pino aqui, uma tensão nesse pino de referência, como se fosse nível lógico alto. Na máquina Makita, ela tem esse pino central referenciado para a terra internamente. Então, o que é que vai acontecer? Se não chega a tensão nesse pino aqui, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai enxergar 0 volts na placa interna dela. E 0 volts para ela é nível baixo. Então, vamos medir se tem alguma resistência entre esse pino aqui central para a terra, com a máquina desligada. Vamos ver aqui. Nada. Apareceu uma resistência ali, alta impedância. Então, esse pino aqui, ele é referenciado para a terra em alta impedância, o que dá uma segurança para a gente poder utilizar o diodo de fato. Porque se isso aqui fosse em baixa impedância, se você colocasse o diodo, o que aconteceria é que você estaria jogando o positivo direto nesse ponto, com referência para a terra, você estaria drenando a corrente, sendo roubada por esse circuito aqui, e você teria um consumo da bateria excessivo. Então, o que eu ia propor? Não ligar somente o diodo, ia ligar um diodo e uma resistência no valor alto, para que você proteja o seu pack de bateria para não drenar a corrente por esse pino. Como essa entrada da ferramenta em alta impedância, tranquilamente, se você colocar o diodo daqui para aqui, você vai conseguir apresentar essa tensão aqui, que é o que a máquina precisa, para ela poder ligar. Então vamos partir para fazer isso. O ferro está quente já. Então, inicialmente vamos desenergizar o pack para evitar qualquer acidente, né? Eu vou tirar aqui o pino positivo, né? E vou tirar os blocos de medição B1, B2, B3, B4 e o mais B. Certo? Isto feito, agora vamos desmontar, tirar a plaquinha. Do pack para fazer esse serviço. Vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso que essa tensão chegue aqui. Então tem que, se eu colocar, por que se eu não posso colocar um resistor daqui para aqui, teria o mesmo efeito? Respondam para mim aí. Se eu colocasse um resistor daqui para aqui, teria o mesmo efeito? Sim, teria o mesmo efeito para funcionar a máquina Makita, funcionaria sem problema algum. Mas tem um problema. Essa entrada aqui é a entrada de carregamento. Percebam aqui um diodo também aqui,
ele está com o anodo para cá e o cátodo para cá. Ou seja, quando a tensão entra de carregamento aqui, nesse sentido, se você colocar uma resistência aqui, você vai bypassar esse caminho de carga e jogar por aqui. Vai funcionar a carga? Vai também funcionar a carga, mas tem um problema. Esse circuito integrado aqui, na verdade, é o MOSFET desse encapsulamento aqui, ele serve para proteger durante a carga da bateria. Se você fizer isso, colocar o resistor, você está bypassando essa proteção. Vai carregar? Vai. Mas você vai estar com o circuito totalmente desprotegido para uma eventual tensão elevada no momento da carga. Entendeu? Então, por isso que tem esse diodo aqui, que só permite tensão corrente nesse sentido. Mas se você colocar aqui o diodo daqui para aqui, no sentido direto, tá? Ou seja, a tensão para cá, quando você bota o carregador, a tensão não vai passar para cá, porque o diodo está com o cátodo ligado aqui para esse pino de referência. Então essa tensão só vai servir somente para aparecer uma tensão aqui, para que a Makita enxergue essa tensão e ligue, ok? Beleza? Podemos fazer isso então. Tá aqui, se você pegar um diodo. Ah, qual diodo, Dima, eu devo colocar aqui? Qualquer diodo, gente. Qualquer diodo vai servir. É basicamente para poder referenciar uma tensão. Isso aqui não vai ter corrente quase nenhuma. Você viu lá que a entrada é em altíssima impedância. É só para que o circuito integrado que tem lá na Makita consiga enxergar uma tensão nesse ponto aqui. Então vamos lá. Então o anodo no positivo e o cátodo no terminal de carga, tá certo? Para que quando você bote o carregador não passe para cá, seja só desse sentido para cá. Vamos colocar aqui. Aqui o positivo. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui por cima, só para gente fazer o teste. Depois a gente faz bonitinho. Preciso de solda. Vão escrevendo nos comentários aí, caso eu tenha passado por algum ponto muito rápido e não ficou claro. Podem escrever aí questionamentos, dúvidas, sugestões, críticas. Fiquem, sintam-se à vontade. Pronto. Coloquei o diodo no sentido anodo, cátodo. Tá certo? Anodo no positivo, cátodo no terminal de carga. Ok? Nesse sentido. Já que a gente já está aqui, eu vou soldar também aqui um potenciômetro. Para que serve esse potenciômetro, Dima? Essa placa não tem proteção de temperatura. Então, eu vou colocar o potenciômetro para achar e para simular uma variação de temperatura. Correto? Está aqui um potenciômetro de 100K. Normalmente se utiliza NT6 de 100K. Esse aqui é o de 100K. Eu já sei que é de 100K aqui, tá? Que eu já fiz outros testes. Mas quando você não sabe, então você bota o potenciômetro e vai fazer o cursionamento dele aqui para identificar qual o valor que a placa vai funcionar. Tem de 100K e tem de 10K, são os mais comuns. Então vamos soldar também aqui o potenciômetro. Detalhe, tá? Potenciômetro não tem polaridade, tá? Tanto faz. O diodo sim, o diodo tem que colocar na posição correta. Soldei um terminal. Vamos soldar outro. A gente pode tentar simular algumas falhas para ver se o BMS atua na proteção do PEC.
soldado o potenciômetro. Ok? Está pronto para a gente fazer os testes na placa oficial. Tá aqui, PEC. Vamos colocar no lugar. Às vezes, se você vacilar, você bota ao contrário. Então é importante você pegou o PEC, medir para identificar qual é o negativo. Aqui a gente sabe que o negativo, positivo é esse aqui, né? Cadê? Ó, já ia ligar errado. Aqui que é negativo. Então negativo aqui, positivo aqui, certinho. Então aqui é negativo. Se aqui é negativo, é o lado de cada placa, tá bom? Na hora de soldar de volta a placa, os fios, para saber quem é quem na hora de soldar. Quem é B1, quem é B2, quem é B3, quem é B4. Quem é mais B e quem é menos B. Vamos fixar lá primeiro aqui que eu explico já. A contagem das células, ela começa pelo negativo, tá? Negativo, vamos soldar. Do negativo passa o primeiro bloco de células, aqui é o B1. Então, B1 na placa, você identifica e coloca aqui. Aqui tá até fácil que o fio já está viciado, né? Você coloca e já está indo para o lugar certinho. Mas se não tivesse, você já sabe. O segundo bloco de célula, ou seja, daqui para cá dá 4 volts. Daqui para cá, mais 4 volts dá 8. É o B2. B2 está aqui. Aqui vai, no fio viciado. O que acontece, Dima, se não soldar os cabos de referência de tensão? O que vai acontecer é que não vai funcionar o case, que ele tem proteção também para broken wire, tá? Cadê o B3, gente? Ficou debaixo do... eu mereço isso mesmo, não? O B1, B2, B3. O B3 aqui ficou um pouquinho por baixo, ó. Vou ter que levantar aqui a placa de novo. Não gosto de fazer isso com a placa energizada, que corre alguns riscos. Pronto, tirei. Não deu problema não, ainda bem. Vamos fixar de novo. Isso aqui é um case de bateria de 20 volts com alta corrente, certo? Se você dá um curto aqui, o estrago é grande, tá? Inclusive aqui, ó, você vê que tá chamuscado. Algumas outras vezes que eu encostei uma ferramenta no lugar errado aqui e dá um pipoco forte. O cheiro de ampere sobe logo. B3. Depois, próximo bloco, penúltimo, que é o B4. Perceba que esses cabos aqui intermediários, eles não são com a bitola maior. Por que que não são? Na verdade, esses cabos intermediários aqui servem somente para informar o circuito integrado as tensões de cada bloco de célula desse. E ele usa essas tensões para criar as proteções, para atuar nas proteções do PEC. Pronto, soldado a bateria. Vamos medir para ver se o PEC está funcionando, porque às vezes quando você dissolda, o PEC ele entra em hibernação por proteção, tá? Em algum momento pode ter acontecido algum curto, pode ter dado uma baixa tensão, e aí ele entra em proteção. Vamos ver? Positivo, negativo, 20 volts. Aqui são as células, só que essa célula aqui, ela sai daqui negativa para cá, depois o MOSFET chaveia, aí o negativo tá aqui. Esse negativo não é mesmo desse. Esse negativo aqui é depois que o MOSFET chaveia, tá? Então, se tem 20 volts aqui, então não está desligado, tá bom? Beleza. Bom, isto posto, em tese,
a máquina Makita já pode funcionar, tá bom? A máquina Makita pode funcionar se o valor de resistência que eu coloquei aqui não estiver já protegendo o PEC, né? A gente não sabe, eu não medi de fato a resistência, quanto é que ela está aqui, que pode variar aqui e ele não apresentar. Como é que a gente pode fazer isso para ver de forma legal, para não ter que colocar na máquina ainda? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Atosh, que todo mundo conhece e usa por aí para várias funções. Eu gosto de usar o Atosh para outras coisas, tá? Eu vou depois fazer um vídeo e mostrar para vocês como utilizar o Atosh para diversas funções que ele tem possibilidade de fazer, que não é tão explorado assim. Por exemplo, ele na verdade é uma carga eletrônica, tá? Todo mundo sabe disso. Você consegue criar várias situações de funcionamento com ele que vai ajudar você a fazer vários testes de bancada. Pronto, tá ligado? Ao invés de criar uma descarga no Atosh, como é comumente utilizando, vai acontecer também uma descarga. Mas vamos colocar ele aqui para ele funcionar como se fosse uma furadeira, tá? Uma parafusadeira. Tá aqui. Como é que você pode fazer para ele simular uma parafusadeira? Você pode chegar aqui e alterar o modo dele de operação. Olha, não sei se todos já notaram, quem tem Atosh, que o Atosh tem CP, CC, CV, CR, e são esses os modos dele. O CC é o teste de corrente, tá? Constante corrente, você fixa um valor de corrente para ele drenar da máquina que está sendo ligada nele. No caso, esse pack de baterias. Se você colocar CV, você vai fixar um valor de tensão aqui para forçar o pack. Essa nunca utilize no pack de baterias. Não é recomendável você fazer isso, porque você está forçando que esse ponto fique em 5 volts. E quanto é que o pack está aqui? Em 20 volts. Você vai ocasionar um problema muito sério. Se você der um ok aqui, o próprio circuito integrado vai reclamar e vai te mandar você não fazer isso. Quer ver? Eu tirei o fio aqui para de proteção. Por caso aconteça de ele ligar, olha só. E deu unreg. Não bloqueou. Mas se você colocar no pack aqui, na mesma hora ele chia. Mas não vou arriscar não, porque é muito perigoso, tá? Eu posso fazer depois com o carregador. Aí a gente consegue fazer. Legal isso. Outra função que você pode fazer com ele é a CR. Ou seja, CR, você vai simular que ele seja uma resistência variável. E aqui você vai variar as resistências. Essa função também é muito legal, tá? Se você tem 20 volts e você coloca uma resistência, por exemplo, de 5 ohms, a corrente vai ser 20 dividido por 5 dá 4 amperes. Então ele vai gerar aqui, gerando 4 amperes para esse circuito aqui. Também é muito legal. Eu poderia colocar aqui, ia funcionar também sem problema, e você ia ver as medições aqui, ela drenando como aqui se fosse uma furadeira, tá bom? Então vamos colocar no que eu gosto mais, que é CP, potência. Olha, veja, as parafusadeiras e furadeiras não colocam a potência dela, só coloca rotação, coloca tensão, coloca torque, mas elas não colocam a potência, tá bom? Mas por experiência, nós sabemos que uma parafusadeira funcionando em vazio, ela drena por volta de 3 a 4 amperes. Então, 3 a 4 amperes em 18 volts, vamos chamar 5 amperes. 5 em 18 volts dá 18 vezes 5 dá 90. 90 watts de potência, correto? 90 watts de potência. Se você colocar a potência de 90 watts aqui, esse pack de bateria vai fornecer uma tensão, uma corrente, de modo que ele chegue nesse 90 watts, tá? Vamos fazer esse teste? Aqui está em quanto? 5 watts. Vamos alterar aqui para... É aqui que a gente consegue de 10 em 10. Vamos botar aqui para 0, vamos de cá. 10 watts. Vamos lá, aqui a gente vai alterar. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 watts. 80 watts, aproximadamente 20 volts, dá
4 amperes. Então, se a gente ligar aqui agora, ele vai começar a drenar 4 amperes. Olha lá, 4 amperes, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma parafusadeira, tá bom? Tá drenando 4 amperes. Eu posso pegar o alicate amperímetro aqui e também ver. Aqui está mostrando, mas se eu botar aqui, você vai ver o meu valor, tá? Aí, 4,27 amperes, ok? Os medidores, às vezes, nunca batem um com o outro, né? Olha lá, 4,23, 4, lá 4,08. Tá legal? Então tá drenando a potência que eu determinei no atoche. Lembre-se que esse atoche, ele é até 150 watts. Então, se eu pudesse, se eu quiser aqui aumentar a potência aqui, posso ir aumentando, ele vai drenar aqui do circuito. Mas, se eu colocar aqui um cutoff de 15 volts, quando essa tensão chegar em 15 volts, ele vai parar de drenar, tá certo? Vou drenar um pouquinho mais, vou botar 90 watts. 90 watts de potência. Então, essa carga eletrônica está drenando 90 watts de potência, que é a multiplicação da tensão vezes a corrente, para chegar no 90 watts que está aqui. Ok? A máquina está funcionando. Lembra que eu falei do potenciômetro que eu instalei aqui para simular a temperatura? Vamos variar ele. Variando ele, significa dizer que eu estou simulando uma variação de temperatura. Aqui está funcionando como se fosse dentro de uma furadeira, tá? Vamos variar aqui, ó. Eu estou variando essa resistência, ó. Ó, como é que funciona o NTC? Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Tem NTC e tem PTC, tá? PTC é o contrário. Ele é positivo. Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Mas o que se usa de mais comum é o NTC mesmo, tá bom? Vamos variar aqui a resistência. Estou variando já aqui, ó. Tá no máximo de um lado. Então significa dizer, está no máximo de um lado e não parou a carga, não parou o funcionamento, carga não, o funcionamento significa dizer que essa resistência está no máximo de 100 kΩ. Então vamos variar aqui, ó. Estou variando, ó, sentido anti-horário. Variando, variando. Você não vai ver nada aqui. O que vai acontecer é que ele está lá medindo a temperatura. Se a temperatura subir muito, se a resistência cair muito, no caso, ele vai desligar o PEC. Ok? Estou variando. Ó, desligou. Ele desligou, tá certo? Desligou o PEC. Se eu ligar aqui de novo o atoche, para te ver a tensão que está aqui, ó, 5 volts. Ele fechou o circuito, ele abriu o circuito, na verdade, né? Ele abriu o MOSFET, ele protegeu o circuito de uma alta temperatura simulada aqui. Então, esse BMS, mesmo sendo de baixas funções, ele tem a possibilidade de implantar o NTC, que nós vamos colocar daqui a pouco no circuito definitivamente, para que funcione, ok? Ó, como é que isso aqui volta a funcionar? Eu vou variar a resistência de novo para um valor alto. Perceba que a tensão não armou. Ela não arma. Você tem que desligar a ferramenta, tirar o PEC ou injetar o carregador. Tirei. Quando eu coloco de novo, voltou para a tensão nominal. Ligando de novo, mais uma vez. Funcionou de novo. Variando mais uma vez a resistência. No caso, a temperatura, que é a resistência. Estou aqui variando o potenciômetro de novo. Desligou de novo. Ok? Está muito claro que é importante você ter o NTC. Aqui está ele. Eu vou colocar também ele. Esse é até legal que ele tem já isolado aqui os terminais dele. Ó. Você coloca ele, consegue colocar lá dentro sem nenhuma extensão entre as células. E quando aquecer, você vai desligar. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tirar o potenciômetro e colocar o NTC entre as células. Vamos fazer isso? Vamos lá. Desliga. Tirar o atoche. Vamos colocar agora, tirar o potenciômetro e colocar o resistor, o NTC, né? O que é que eu posso fazer?
oposta. Vamos tirar aqui o positivo e vamos tirar o negativo, já que eu não vou interligar lá, só vou interligar aqui para vocês verem no teste. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Desconectar o potenciômetro. Tira o potenciômetro e vamos colocar o NTC. Como é que funciona o NTC? Ele tem, esse aqui especificamente, ele apresenta a resistência de 100 kΩ em 25 graus. É assim que ele é especificado, tá? Se eu medir a resistência dele aqui, na temperatura que eu estou aqui agora, ele vai ter uma resistência que não vai ser 100 kΩ, vai ser a temperatura que equivale, a resistência que equivale a essa temperatura. Onde é que eu sei isso? Existe uma tabela, você pode depois consultar na internet aí, os valores de resistência que equivalem a essa temperatura. Só adianta bem feinha, viu? Mas tá funcional. Ok. Tá aqui instalado o NTC. Fazer o mesmo teste. Primeiro coloca-se positivo lá em cima. Aqui embaixo negativo. NTC soltou de novo. Agora tem que soltar. Vou desconectar. Pronto, soldei. Vamos fazer o teste? Vamos lá, de novo. Liga-se o pino positivo do atoche. Essa garrinha é uma maravilha para poder escorregar da mão. Positivo conectado. Agora vamos colocar o negativo do PEC. Firme, pronto. De novo, vamos testar. Começando. Novo. 19 volts, já está descarregando já, que a gente está usando já há um certo tempo. 90 watts. Iniciando o processo de operação. Tá aqui o NTC funcionando, o diodo preparado, tudo funcionando. Vamos simular a temperatura. Como é que simula a temperatura? Com o ferro de solda, né? Ele é quentinho também, né? Vamos botar do lado do NTC para ver se ele vai perceber. Observe o momento que ele vai desligar a carga eletrônica. Ele vai desligar o circuito para a carga eletrônica. Ele vai cortar o suprimento de energia. Cortou. Ou seja, está preparado para funcionar. Beleza? Agora, estando o pack de baterias preparado para a Makita, vamos montar todo esse case de volta e colocar na Makita para teste, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Vou soldar definitivamente, vou ter que tirar aqui a placa. Vamos tirar a placa de novo aqui.
Daqui a pouco eu te... Não, eu vou deixar aqui pra gente ver, pra depois... Sempre aqueles curiosos vão dizer, ah, você não colocou para rodar a mesma placa não. Então vamos colocar a mesma placa para não ter dúvida, tá bom? Vamos fazer tudo aqui ao vivo. Antes disso, eu queria fazer um teste com vocês aqui também. Queria fazer um teste de funcionamento de alguma das proteções. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um teste de proteção. Consigo sim, pera, um momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma fonte de alimentação externa para alimentar o B1. Essa referência de tensão aqui, B1. Qual o objetivo disso? Eu vou simular uma variação de tensão para ver se essa placa ela atua para proteger todo o PEC, tá bom? Tanto da carga quanto da descarga. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui, pronto. Eu tenho aqui um conversor buck. Tá aqui o conversor buck, tá? Vamos tentar interligar ele aqui. Deixa aqui o termoresistor. Depois eu coloco ele de volta no circuito. Isso aqui é um conversor buck, na verdade é uma fontezinha que você entra o sinal DC e você consegue regular, tá? Tensão de entrada. Vou colocar aqui 20 volts, uma fonte de 20 volts aqui. Pronto. Está regulado em 3,94 volts. Antes de iniciar, deixa eu ver quanto é que está a tensão em cada bloco de células aqui, desse que eu vou simular. Vamos ver aqui. Ué, alternado não vai, né, pai? 3,99. Então vamos botar exatamente no 3,99 aqui, ó. Eita. Se você consegue ver aí, vou colocar aqui para vocês verem. Vamos ajustar aqui em 3,99. Olha, que sorte. 3,99. Pronto. Vamos pegar aqui o negativo, colocar no negativo da fonte. Das células, no caso. E o positivo, vamos colocar no que positivo? No positivo, no lugar das células aqui, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai desconectar esse ponto aqui. Desconectei. Ok? Lembrando que o que é isso aqui? Eu não estou fornecendo tensão para o circuito, eu estou fazendo uma referência de tensão, tá? Pronto. Eu vou simular essa medição desse bloco de células aqui, tá bom? Vamos soldar de novo o PEC. Soldei. Tá aqui. Vê se tá dando para ver. Tá.
3,99 volts do ponto. Vamos lá. O que a gente vai simular? Vamos simular que uma célula carregou mais do que as outras, certo? Depois vamos simular que uma célula descarregou mais do que as outras, para ver se de fato esse BMS, dentro da sua precariedade, se ele consegue dar o mínimo de proteção que a gente precisa para que suas células não morram muito cedo. Vamos ver aqui a posição que você consiga ver direito esse display. Deixa eu ver aqui. 39. Acho que tá dando para ver aí, né? Acho que sim. Vamos lá. Circuito preparado. Vai ficar sem NTC mesmo, né? A gente não vai variar a temperatura agora. Depois a gente coloca no lugar. Carga eletrônica. Negativo. Positivo. Essa garra não tá muito minha amiga, não. Agora sim. Ficou firme. Vamos lá. A tocha preparado. Setar 90 de 90, potência de 90 watts. Referência da B1 em 3,99 volts. Ok? Vamos iniciar funcionamento. Ela tem que rodar. Beleza. Aí tá funcionando a máquina, tá bom? A máquina funcionando uma boa, drenando aí seus 4,6 ampere. Olha, tem uma coisa aqui importante que é bom você verificar também, ó, a temperatura que o MOSFET dessa carga eletrônica tá aqui, ó. MOSFET temperatura tá em 56 graus, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a potência dessa carga, tá? Vou botar em 100 watts. Tá drenando 5 amperes, tá? 100 watts aí. Vamos supor que uma das células caia muito a tensão em relação às outras, tá bom? Vamos medir quanto é que tá a tensão das outras células aqui agora. Uma eu fixei em 3,99. Vamos ver as demais? Daqui para aqui. Daqui para aqui. 3,8. Daqui para aqui. 3,8. Já tá menor que aqui, tá? Porque tá drenando, já tá com. Isso aqui tá 3,99. Aqui tá 3,8. 88. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que uma das células baixou muito a tensão. Observe o que vai acontecer lá com a carga eletrônica, no caso, a saída da placa, do PEC. Dá para ver aí? Deixa eu ver. Não tá não, deixa eu botar uma posição melhor. Tentar variar aqui com a mão esquerda, difícil, mas a gente vai tentar. 3,99. Essas tensões, quando acontece o valor de corte para undervoltagem e overvoltagem, a OVP e UVP, isso tem tudo no manual do datasheet do chip, tá? Do controlador. Estou variando para baixo. Não aconteceu nada. Deixa eu colocar o multímetro aqui para medir as células, que a gente consegue pelo menos ver a diferença que está acontecendo com cada uma delas. Vou botar pelo menos em uma aqui. Negativo aqui, vou ver. 3,8, tá? E aqui está 3,66. Nessa diferença de tensão, não aconteceu nada. Então,
Na descarga, ou seja, na operação da máquina, se uma célula cair, essa diferença não acontece nada nesse BMS. Três sete sete, 356, 3.4, 3.4 aqui, 3.8 aqui, 0,4 diferença, não acontece nada. 3.3 e aqui 3.8, não acontece nada. Lembrando que eu não estou mexendo na tensão principal, que aqui está, ó, 19,1 volts, tá? Eu estou mexendo na referência de tensão para o circuito integrado. 3.8, 3.2, 3.3, não faz nada. 3.1 não acontece nada. 2.98 não acontece nada. Se uma célula sua cair nessa tensão, o PEC vai continuar funcionando. Estou mostrando para você, se alguma das células cair nessa tensão aqui, o PEC continua funcionando. Ó, 2.7 desligou. Então, a placa tem proteção undervoltagem por célula, que é em 2.7, por volta de 2.7 volts. Vou subir um pouquinho. 2.8, mas quando é que ela volta? Você tem que ou você coloca o carregador, ou você dá um reset. Vamos dar um reset, que é tirar o cabo da saída e colocar de novo. Ó, 4 volts. Tá bloqueado o MOSFET ainda, não tá passando nada. Tá em modo de proteção ainda. Vamos subir um pouquinho mais. Porque tem uma esterese, tá? Para não ficar entrando e saindo, ele tem uma esterese. Ele cai no valor, mas espera subir um pouco mais para poder entrar. Vamos botar 2.3, de volta em 3. Ó, tá em 4.7 volts a saída do PEC. Tá bloqueado o PEC, tá? Eu tiro, resetei, de novo. Não voltou, então vamos subir um pouquinho mais. 3.2. Desconecta e conecta novamente. Voltou, tá bom? Então agora, se eu ligar aqui, vai tornar funcionar a carga de novo, funcionando. Beleza? Por volta de 3.2 ela rearma. Então ela desarma em 2.7. De novo, vamos baixar para ver até onde vai parar. (2.8), nada. Vamos bem devagarinho. 2.89, nada. Desligou em 2.71. Ok? Voltando aqui. Está em modo de proteção. 4 volts é o valor de tensão de flutuação. Não está fornecendo corrente para o circuito, tá vendo? Então nós vamos fazer o que aqui agora? Subir de novo em 3.1. Ele volta a armar. (3.1 volts). Subir demais. Aí já deve ter arma. Vou dar 3.1 volts. Deixa eu desconectar e conectar de novo. Já normalizou. Ok? Tem essa esterese aí. Bom, a placa tem undervoltagem por célula. Ou seja, se uma célula esgotada descer abaixo de 2.7 volts, ele vai desarmar o PEC. O que significa isso? Que sua célula está protegida para a descarga profunda. O próprio BMS que está aqui, essa plaquinha, mesmo sendo uma placa bem modesta, ela tem também essa proteção. Muito bom, ok? Agora vamos ver para cima. Será que para cima também não tem sentido, né? A máquina está descarregando aqui, está sendo operado uma furadeira e aí a tensão subir. Mas vamos simular assim mesmo, tá? Tá ligada lá a furadeira. Por alguma razão, uma célula dessa sobe. Por alguma razão, desceu um ET aqui e injetou corrente em uma célula somente. Vamos ver o que ela faz. 3.8 cada célula, tá vendo? Vamos ver subir a mais do que as outras. 3.88 está quase igual.
4 volts, 4,15, ó, lembrando que eu não estou injetando corrente lá. A tensão de saída aqui é a mesma que está vendo do PEC aqui. Isso aqui é só referência de tensão para o circuito eletrônico. 4,26 e não acontece nada. Não aconteceu nada em 4,4. Ou seja, na descarga, ou seja, em operação, se uma célula subir a tensão, isso não vai acontecer nunca. Não tem a proteção de overvoltagem, no caso na descarga do PEC. Vamos botar no valor igual e vamos fazer uma simulação agora de carregamento. Tá? 3,8. Pronto, deixa aí. Vamos tirar aqui o atoche. Tirei o atoche. Muito obrigado, Atoche, por ter participado aqui dos eventos conosco. Você agora sai um pouquinho de cena aqui para te fazer outro teste. Agora vamos fazer um teste de carga para ver onde atuam as proteções. Tá aqui um carregador de mesa. Por que eu vou usar esse aqui? Porque aqui tá fácil os contatos para te poder fazer interligar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. O positivo de carga é esse do meio, tá? Você já sabe. Não custa nada repetir. Essa garra minha também que tá muito... Essa garra é melhor, mas o cabo não ajuda. Então, quando uma coisa é outra. O terminal de carga é o do centro, correto? Beleza. Vamos para o negativo. Quando eu colocar aqui, vai acender o LED de carga ali do carregador, tá? A gente coloca a posição que a gente consiga mostrar. O vermelho aqui. Quando alimentado, tá ligado aqui? Tá ligado, pronto. Então, preparado para carregar, vamos começar a colocar a carga na bateria. Pronto. Está carregando a bateria, tá certo? Acendeu o LED de carga aqui. Vê se você está enxergando aí. LED vermelho de carga, pronto. Se a gente colocar o encarte a perímetro aqui, você vai ver a corrente de carga que está sendo no momento aqui agora, tá? Aí. Corrente de carga por volta de 0,63 ampere. Um pouco mais que meio ampere de carga, tá certo? Vamos simular agora uma variação nas células. Vamos colocar aqui para ver quanto é que tá as outras células. (3,9). Veja aqui, 3,9 nesse aqui. E vamos simular que a célula B1 está com a tensão, está carregando lá, está o carregador interligado, e vamos variar aqui a tensão em cima de B1, tá? 3,8 aqui agora. Então vamos variar. Você consegue ver aí? Isso, 3,84. Vamos variar para ver o momento que vai cortar a carga. 3,9. Lá também dá 3,9. 4, ou seja, uma célula recebeu carga mais do que as outras, tá?
Até agora não aconteceu nada. Até agora não aconteceu nada. Quatro ponto 17, nada até agora, continua carregando. 4.2, não acontece nada. 4.3, ó, parou a carga. Acendeu o LED verde. Repare que a corrente também caiu, tá certo? Ele interrompeu a carga porque uma das células do PEC deu sobrevoltagem, tá certo? Ou seja, tem um OVP, ele tem a proteção de sobrevoltagem por célula, ok? Então, dá para ver que esse PEC tem proteção, tem algumas proteções e vai ser útil, legal, vai dar para rodar na máquina numa boa. Você está com o PEC com as células protegidas, depois que instalar também o NTC, e aí vai estar muito legal. Vamos agora montar tudo, colocar na maquita para ver a máquina de fato rodando, que a gente não viu isso, ainda não vimos isso. Até posso fazer aqui para fazer um teste rapidinho para vocês verem, né? Tá aqui, eu teria que ligar os 3 pinos, né? Vamos ver se a gente consegue ligar aqui os 3 pinos por fora aqui mesmo, sem montar. Depois eu monto para liberar logo aqui para vocês verem. O que é que eu vou fazer? Primeiro, tirar isso aqui, tirar o carregador. Tirar a referência de tensão. Vamos soldar de volta. Tá aí a tensão de volta. Vamos agora ligar na maquita. Usaremos as garras. Terminal negativo. Negativo do PEC. Terminal positivo. O positivo do PEC. Se eu ligar aqui agora, o que acontece? Acontece? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque eu não liguei o terminal central. Ó, ó. A máquina não funciona, tá bom? Agora vamos ligar o terminal central. Tá aqui. Depois de modificado. Vamos botar essa garrinha aqui menorzinha. Vamos ver se liga. Ok, funcionou perfeitamente, tá bom? PEC modificado, funcionando na maquita. Agora a gente vai montar tudo e vai testar com tudo ligado, ok? Nos vemos já já. É isso aí, prezados. Aqui estamos com a máquina Makita com uma case de baterias alternativo, genérico, tá? Que custou por volta de R$80, quando que uma bateria original por volta de R$500. Que está funcionando perfeitamente. Ela vai poder trabalhar sem problema algum. Padrão LXT dessas baterias genéricas pode ser convertido para usar em uma máquina Makita. É isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Gostaria que você pudesse compartilhar com seus amigos. Aí tem os comentários, se você pode escrever, se você ficou alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de escrever, pergunte, que eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Fique conosco, até o próximo vídeo.
Até mais.